Boa noite, terceiros anos. Essa aula é para falar a respeito do realismo, que é o tema do segundo roteiro, e a gente também vai falar a respeito do Conto da Cartomante, que é o texto que a gente vai estudar para responder as questões do formulário do Teams, ok? Então, retomando um pouco das ideias do realismo, o realismo foi influenciado pela Revolução Industrial, pelo fortalecimento da burguesia como classe dominante. O que era a burguesia? Burguesia eram aquelas pessoas que não nasciam ricas, não nasciam em berço de ouro, mas pelo fato de serem grandes negociantes, grandes investidores, acabavam enriquecendo. As ideias avançadas do cientificismo e do materialismo europeu contaminam a elite brasileira. Opõe-se ao idealismo e ao espiritualismo romântico, pois nada do que não pudesse ser visto e medido e examinado deveria merecer atenção. Então, o realismo foi um período do século XIX em que valorizou-se muito a ciência. E esse pensamento científico contaminou a literatura brasileira da época, que se voltou para a questão da realidade, daquilo que era prático, daquilo que era científico, daquilo que a ciência poderia comprovar. Quais são as características? O positivismo, né? A ciência como protagonista, o evolucionismo, sobre aquela teoria de Darwin, as leis biológicas, que o ser humano não contrariando, contraponto daquela versão bíblica que o primeiro homem da Terra foi Adão. Não, eles já acreditavam na evolução do ser humano através de um primata, baseado na teoria de Darwin. Determinismo, que o ser humano tinha um instinto, que ele era dividido em raças e que muitas das suas características eram características hereditárias, eram genéticas, vinha de família, tudo que a pessoa possuía de característica era o que ela tinha nos antepassados familiares dela. Impassibilidade e contenção emocional. Busca-se uma explicação lógica e científica para todos os tipos de comportamento. As personagens no realismo eram personagens esféricas, em oposição às personagens românticas. Porque assim, existem dois tipos de personagens. As personagens planas, que são aquelas previsíveis, como nas novelas mexicanas, que elas sofrem, 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 sofrem e tem um final feliz. Não. No realismo, as personagens elas eram esféricas. Personagens estas que eram imprevisíveis, que ao longo da história elas tinham uma reviravolta. E elas tinham profundidade psicológica. Então, nas obras realistas, a gente vai ver muito essa questão da crise de consciência. E o materialismo, aquela realidade material, aquilo que a gente podia ver, podia tocar e poderia explicar através daquilo que nós observávamos ao nosso redor. Objetivismo, a verdade, ela é exata, predomínio das sensações, a sensação realista, sensorial, e a sensação da questão sexual, que era das experiências vividas pelo ser humano, e muitas dessas experiências o ser humano teria que passar por elas. Temas contemporâneos: crítica social, burguesia contra o clero, a religião, né? Domínio da religião, contra o capitalismo selvagem, como aquela questão de as pessoas trabalharem simplesmente para adquirir bens materiais. Não, o trabalho tinha que ter um significado muito maior do que isso. Narrativa lenta, pormenores na ação. Ou seja, cada ação na obra realista ela é descrita com riqueza de detalhes. Preocupação formal. Predomínio da denotação. Então, o sentido real era muito válido. Né? Não havia muito essa questão de sentido figurado. Porque no romantismo tinha muito essa questão de figura de linguagem, de você interpretar, analisar. Não. O realismo ele é exato, objetivo. Agora nós vamos falar um pouco da fundação da ABL, que foi fundada no dia 20 de julho de 1897, e o Machado de Assis, que vai ser o tema central das nossas aulas nesse roteiro de agora, que foi um dos seus fundadores. Então, a ABL permitiu aos escritores terem essa questão de status de escritor.
A figura mais expressiva da corrente realista foi Machado de Assis, pela excelência da obra, que determinou um salto qualitativo que marcou a maturação das nossas letras. Joaquim Maria Machado de Assis, vamos falar um pouco do nosso personagem principal. Nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, dia 21 de junho de 1839. O Machado de Assis, ele era de origem preta, de origem negra. Ele era filho de um homem branco e a mãe dele era negra, uma ex-escrava que tinha sido libertada. Ele era de origem humilde, muito pobre, mas ele conseguiu trabalhar e estudar e trabalhou como tipógrafo na imprensa nacional. Gente, quando teve as primeiras publicações jornalísticas, o jornal ele era feito através de uma prensa, que essa prensa se chamava tipógrafo, que foi onde o Machado de Assis trabalhou. Ele escreveu desde muito jovem para jornais e revistas do Rio de Janeiro. E aí embaixo temos uma ilustração de como que era o Morro do Livramento, onde o Machado de Assis passou a sua infância. Graças à originalidade de seus textos e à fina percepção sobre o ser humano, Machado de Assis tornou-se um dos escritores mais admirados de seu tempo. Então, até hoje, a sua obra ela é estudada em teses de mestrado, doutorado, no Brasil e fora do Brasil, também por críticos literários brasileiros e também internacionais. O realismo inaugurou-se em 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra é a história de um morto, que depois de morto ele decide escrever a sua biografia, para vocês perceberem a genialidade e como Machado de Assis era criativo na sua escrita. Machado de Assis é o grande representante do realismo no Brasil e considerado o analista da alma humana. O Machado de Assis tem algumas poesias que eram discretas, sem aqueles arrebatamentos, sem aquelas palavras extremamente difíceis, mas eram densas. Buscava muito a questão da realidade, mas nem sempre a realidade é uma realidade boa, a realidade nua e crua, com todas as suas questões que nos fazem pensar a respeito da realidade que nem sempre é como a gente quer. No romance, ele tem obras também românticas. No início, quando ele começou a escrever livros, era a época do romantismo ainda, mas os romances dele eram romances reais, que dificilmente tinham aqueles finais felizes. Por exemplo, se o mocinho tivesse que virar vilão, ele ia virar vilão. Se a mocinha tivesse que morrer, ela ia morrer. E se a mocinha tivesse que trair o mocinho, ela ia trair. É mais ou menos isso. Características da ficção machadiana. Ruptura com a narrativa linear. Não segue um fio lógico ou cronológico, e sim o ordenamento interior. Então, a obra do Machado de Assis, ela se passa dentro dos personagens, dentro das suas questões de reflexões reflexivas. Organização metalinguística do discurso narrativo. Machado assume a posição de quem escreve e ao mesmo tempo se vê escrevendo. O narrador comenta com o leitor a própria escritura do romance. Então, o narrador do Machado de Assis, ele nem sempre é um personagem, mas ele está sempre ciente de tudo e está sempre em todos os lugares. O universalismo. Seu interesse jamais recaiu sobre a cor local, buscou o universal, a essência da aparência humana na sociedade de seu tempo. E nem sempre o ser humano é bom, então a sua essência nem sempre era boa. Agora vamos ao Conta Cartomante. Tema: traição, triângulo amoroso entre amigos, medo de que a traição seja apresentada à sociedade, que naquela época a traição era uma coisa muito ruim e havia os crimes por legítima defesa da honra. Então, se o homem pegasse uma mulher em flagrante traindo, ele podia matar ela e alegar que era legítima defesa da honra, como que eles eram assim, como que eu posso dizer, antiquados, né? Análise dos personagens. Rita. A Rita, gente, é aquela pessoa que se faz de sonsa para viver. Ela é graciosa, viva, de gestos e olhos cálidos.
Ela é aquela pessoa sedutora, envolvente, boca fina e interrogativa. Boca fina e interrogativa é aquela pessoa que você nunca sabia o que ela estava pensando. Pouco mais velha que Vilela e Camilo, com 30 anos. É amante de Camilo, por isso crê que a cartomante possa resolver todos os seus problemas e angústias. Vilela, 29 anos. Seu porte grave fazia-o parecer mais velho que a mulher Rita. É traído por sua esposa com seu amigo de infância. Camilo, 26 anos. É ingênuo na vida moral e prática. Então, o Camilo é aquele moleque. Tipo aquele moleque que não tem maturidade, sabe? Dizia não acreditar em coisas supersticiosas como a cartomante. E traiu um amigo de infância Vilela com a sua esposa Rita. A cartomante. A cartomante, pelo Machado de Assis, ela é tida como uma charlatã, porque ela fazia a mesma previsão, de acordo com o conto, ela fazia a mesma previsão para todos os seus clientes, né? Mas as coisas nunca saíam como as pessoas queriam. Narrador. A história narrada em terceira pessoa. Existe a presença onisciente do autor que usa desta onisciência na narração. O narrador onisciente é aquele que tudo sabe, que tudo vê. O uso constante de uma voz onisciente é importante para dinamizar o relato da história, acentuando os momentos dramáticos do texto. Sem essas características, o texto se tornaria monótono, pois à primeira leitura saberíamos de antemão seu desfecho. Também o desfecho final, né, como queria acabar o conto. Também, através deste recurso, o autor vai situando o leitor durante o percurso da história, ilustrando fatos, intertextualizando a narrativa. O texto é um conto, uma narrativa curta, envolve poucos personagens, centrada em um ou em poucos acontecimentos. O horizonte é mais limitado com a história mais curta. E as narrativas são elaboradas em prosa, são escritas em parágrafos. Ironia. Nesse texto, a ironia sim. No fato das pessoas acreditarem na previsão de que a cartomante faz sobre o futuro dos clientes, afinal ninguém tem certeza se ela realmente fala a verdade, mas por usar as palavras certas, se fazer parecer sábia, todos acreditam no que diz, e com isso as pessoas ficam tranquilas e despreocupadas em relação ao que vai acontecer, e acabam tomando atitudes precipitadas e até errando. E essa foi a nossa apresentação do roteiro 2, ok?